Aqui vemos o homem tal qual somos hoje, na imagem do centro. And now we have the man in the middle is the man that we are. É o crânio do centro da imagem. É de um homem africano, o que chamamos na literatura pré-histórica o homem de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. Sabemos hoje que foi um homem de morfologia africana. Quando vemos sua morfologia, vemos que era um africano. A forma do rosto é típica. E nós comparamos com o crânio de um africano dos dias de hoje. O crânio que vocês podem ver à esquerda é o crânio de um homem do Mali, que nós temos na nossa coleção em Dakar, no IFAM. E o crânio, à direita, é do primeiro homem branco que apareceu na Terra, seguido de uma transformação da imagem do homem do crânio que nós vemos no centro da imagem. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. O homem da imagem do centro, ele migrou da África para a Europa há 40 mil anos. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Ele vai viver na Europa de 40 mil anos antes de Cristo a 20 mil anos antes de Cristo. E é durante esse período de adaptação a um clima extremamente frio, que é muito diferente do clima que nós conhecemos atualmente, foi durante essa última glaciação acontecida na Terra, que durou 100 mil anos. Por mutação e adaptação, vai surgir então o homem de Cro-Magnon, que vemos no terceiro crânio à direita. It was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Se nos atermos aos dados rigorosamente científicos e sem preconceitos, somos obrigados a afirmar com toda a serenidade que a adaptação do homem de Grimaldi a esse clima frio deu origem, finalmente, ao tipo que chamamos leucodermo, ou o homem branco. O homem branco surgiu a partir do homem negro, seguido de um processo de adaptação a um clima frio. E isso todos os especialistas sabem, mesmo se não dizem publicamente com essa clareza. Tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Então vemos que a humanidade surgiu na África e foi se adaptando aos diferentes climas da Terra e deram origem aos diferentes tipos humanos. Foi assim então que surgiram as raças. A criação de raças é uma noção geográfica. Se o primeiro homem da imagem do centro não tivesse nunca deixado a África, não haveria diversidade racial. A humanidade seria homogênea e negra. And if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all men would be homogeneous and all men would be black.
Não haveria então população no resto da Terra. A Terra seria deserta. Haveria somente um só tipo humano concentrado na África. E o resto da Terra seria inabitado. Então eu respondi à questão que o senhor me perguntou sobre o papel do homem negro na evolução da espécie humana. E eu respondo, com todo o rigor científico, que o primeiro homem que surgiu na Terra era negro, que deu origem às outras raças. Eis aqui a minha conclusão a essa primeira questão. To what extent or in what way do blacks figure in the origin of man? The answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. O senhor já respondeu as minhas 5 primeiras questões. Sim, é preciso perguntar, porque existem ainda muitas coisas que eu gostaria de esclarecer. É preciso perguntar, mesmo se a pergunta for rápida. Por que não existe a possibilidade que a humanidade tenha nascido em diferentes partes da Terra? Justamente, quando os estudos de paleontologia humana não eram tão avançados, existiam 2 teorias que se confrontavam. When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were 2 theories that kept confronting one another. A teoria de que o homem nasceu num lugar específico e se diferenciou para dar seguimento às outras raças, e o que eu vos acabo de explicar, essa teoria tinha seus defensores. Existia também, essa primeira teoria chamamos teoria do monogenetismo, quer dizer, de uma só origem da espécie humana. A outra teoria oposta diz que existia um homem originário da África, um outro homem originário da Europa e um outro na Ásia. Então, o segmento da humanidade teria tido origem em vários lugares, e essa teoria era chamada de policentrismo e poligenética. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres, et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme ou du polygénétisme. The second theory is that of is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several locations in the world where man finds his origin. E que é por essa teoria que se explica os diferentes tipos humanos. Essa teoria era a teoria do senso comum. Isso quer dizer que ela entendia como normal afirmar que existia um tipo humano em cada continente. That theory has a certain amount of made a certain amount of sense. Not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different characteristics. Mas quando analisamos melhor, existem 2 fatos que invalidam essa teoria. But under closer scrutiny, there were 2 things that made this theory fall apart more or less. Primeiro, a natureza, na sua evolução, não cria 2 vezes a mesma espécie. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place 2 times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom, the same being. The same being.
In the animal kingdom, you can see that throughout the evolution of animals, a being was created, and it either disappeared or changed somewhat, or a new being completely was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make common sense to say that man was created twice. Por outro lado, a pesquisa pré-histórica provou, através da tese que parecia a menos credível e que triunfou a nível de todos os científicos, todo mundo sabe, todos os científicos são conscientes da existência de somente uma origem para a humanidade, que é nessa região do Quênia, onde encontramos todos os estágios anteriores da evolução. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information. It's for this reason that scientists are now able to say, with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Todos os fósseis que encontramos fora do continente africano, quando eles são analisados, o resultado nos mostra que são fósseis mais recentes do que esses que são encontrados na África. Outside of Africa have been found under close analysis to be much more recent than those found in Africa. Nenhum outro continente, somente o continente africano, possui a série completa das 6 espécies de fósseis que eu vos expliquei. Has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Eu expliquei que as 3 primeiras espécies nunca saíram da África. Isso quer dizer que nem na Europa, nem na Ásia, ainda menos na América, podemos encontrar essas espécies que são as origens, que dão origem à humanidade. Cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Então, são tantas provas acumuladas que nos dão a certeza que a humanidade teve sua origem na África. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Aqui na América existe somente a espécie Homo sapiens sapiens. Mesmo no estado avançado atual da ciência, sobre todo o estreito da América, desde a Terra do Fogo até o Alasca, só existe esta espécie. E a América foi habitada pelo Estreito de Bering, no final da última glaciação, que eu já mencionei aqui. Então, podemos concluir que então existe somente uma espécie, essa última, aqui na América. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. Na Ásia temos o Homo erectus. In Asia we have Homo erectus, o homem de Neandertal e o Homo sapiens. and the Neanderthal man and Homo sapien. Na Europa, temos o Homo erectus, o homem de Neandertal, o Homo sapiens. Homo erectus, Neanderthal and Homo sapien. E todos eles tiveram sua origem na África. Uns passaram pelo Istmo de Suez, em direção ao Sudeste Asiático, e os outros pelo Estreito de Gibraltar, através da Espanha, para metade do sul da França. E é a partir de lá que chegaram até o Lago Baikal, no Extremo Oriente. Some of them left by the Suez Canal or the Isthmus of Suez to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. O policentrismo é uma teoria que quis estabelecer a hierarquia das raças, onde existiriam raças superiores umas às outras. This polycentric theory to that theory it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races.
and to indicate that some races are inferior to others. Se as três raças humanas tivessem origens diferentes, poderíamos supor, por uma razão ou por outra, poderíamos supor a existência de uma hierarquização da capacidade intelectual, porque elas não teriam a mesma capacidade intelectual. Has the same origin, then of course there can be no intellectual hierarchy, because all of the races of the world, the three races of the world, would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. Se as três raças tivessem origem diferentes, poderíamos supor que elas pudessem ter diferentes capacidades intelectuais e, assim, defender a ideia da desigualdade das raças. If the three races had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, having had a different intellectual history. Então poderíamos defender a desigualdade das raças. Essa teoria policentrista foi criada para defender a desigualdade das raças. The polycentric theory then is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. É por isso que essa teoria teve fortes defensores. It's for this reason they've had people that it has been defended vigorously by people. Mas a ciência definitivamente descartou essa teoria. Has, without question, set it aside. Então, a teoria monogenética nos mostra que todas as espécies humanas possuem a mesma capacidade intelectual, sejam elas negra, branca, amarela. Eu não estou aqui mostrando que o branco é superior ao negro ou que o negro é superior ao branco. Isso seria um erro. It's the monogenetic theory then that poses or will support the notion that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say, by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Nenhuma raça é superior à outra. No race is superior to any other. Todas as raças possuem a mesma capacidade intelectual. Justamente, o lobo interno do cérebro, que eu mencionei antes, é o mesmo para todas as raças. Muitos trabalhos extremamente avançados foram feitos aqui na América, na Europa e em todos os países sobre a anatomia do cérebro. Have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and everywhere in the world. And in Europe. E nunca foi encontrado uma diferença significativa permitindo afirmar uma hierarquização racial, sobretudo ao nível da anatomia interna do cérebro. And in no way has any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Surtout au niveau du cerveau antérieur. And certainly not in the case of the forefront of the brain. Então, todos os biólogos sabem do que eu estou falando aqui. Todos os resultados de análise são categóricos. Todos aqueles que entendem de biologia humana sabem do que eu estou falando aqui hoje. Essa questão também, para todo científico sereno e objetivo, esta questão já está concluída. This is a picture of the Piltdown Man, and it is to demonstrate to you the length to which certain anthropologists have gone to establish their theories. The Piltdown Man was created by a British anthropologist in 1912 by the name of... O crânio que vocês veem nessa imagem foi criado por Dawson, um geólogo inglês. Ele fabricou esse fóssil que é falso, completamente falso. He fabricated by piece this fake fossil.
Ele escondeu esse fóssil nas areias da região de Sussex, na Inglaterra. Se vocês observarem bem, a parte frontal desse fóssil, ele tem a parte frontal alta, como um homem moderno. Mas observem bem a mandíbula. Essa mandíbula é uma mandíbula de um macaco, de um orangotango, com os 2 dentes caninos. You can see that his mandible, I think it's called, is that of a monkey. And his canines are that of a monkey. Essa espécie falsa deu origem, na área da antropologia física, à teoria do homem pré-sapiens. Isso foi para demonstrar que o homem sapiens teve sua origem na Inglaterra. From this fabrication grew a theory called the pre-sapien theory, which was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. E que o homem teria sua origem na Europa. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. E particularmente na Inglaterra. Especially in England. E existem antropólogos americanos que defendem essa tese. E nós sabemos hoje que é uma tese falsa. Que ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists who took this theory as their own and defended it, and we know today that it is false. Na França também existiram antropólogos que defenderam essa tese, mas nós sabemos hoje que ela é falsa. Nós sabemos que essa tese é falsa porque um outro estudioso inglês de boa fé e sério analisou esse fóssil e provou que ele é completamente falso. English anthropologist, who analyzed it and discovered that it was in fact a fake. Foi o professor Oakley, que trabalhava no British Museum e que demonstrou que esse fóssil é falso no ano de 1954. It was in 1955 that Professor Oakley, working at the British Museum, analyzed this fossil and discovered it to be false. Mas durante 50 anos, a comunidade científica foi dividida em 2 correntes teóricas. Uma defendia a teoria monogenética e a outra defendia a teoria poligenética, que tinha como base esse fóssil falso. But the bad had already been done. For 50 years, this was the theory that created the clash between the polycentric and the monocentric theories. Vemos então que, apesar disso, existem estudiosos de boa fé e suas ações compensam aquelas dos outros. E temos que os considerar. É o caso do professor Oakley, que eu mencionei para vocês. Anthropologists or those scientists who are working with a clear head and a clear idea or objective spirit, and we must note them as we go along, as we must note Professor Oakley in this case.